Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Isabel, eu gosto muito que me chame de Bel, para quem não me conhece, e eu estou aqui para fazer um vídeo para vocês, porque muitas pessoas estão me chamando inbox para perguntar como que consegue o diagnóstico, como saber se eu sou autista. Essa é a pergunta que as pessoas me fazem. A gente sabe o quanto é difícil o nosso sistema de saúde, o SUS, a pessoa adulta conseguir o diagnóstico. Vocês acreditam que tem alguns profissionais que falam assim: ah, tu já é casada, tu é adulta, pra que tu vai querer diagnóstico? É irrelevante o diagnóstico. Eu vejo assim muita má vontade dos profissionais de saúde e falta de conhecimento sobre o autismo. Primeira coisa, para a pessoa saber se ela é autista, né? Para ela procurar um profissional, ela tem que ter argumentos, ela tem que ver se realmente se encaixa dentro das características do autismo, que não é uma, nem duas, nem cinco, né? Existe um contexto grande para ver se a pessoa se encaixa dentro das características do autismo. Então, às vezes a gente faz um vídeo assim curto na internet, é só um pouco do autismo. O autismo é muito mais amplo, o espectro é muito grande. Então, se a pessoa se enquadra em alguma das características, ela pode procurar um profissional de saúde para ele investigar. Porque nós, pessoas, a gente não tem habilitação para se diagnosticar. Procurando um profissional, né, que seja especializado em autismo, ele vai saber dizer se é autismo ou alguma outra comorbidade que tem as características parecidas com autismo. Gente, não se engane, tem outras comorbidades que têm as mesmas características do autismo, quase as mesmas. Então são muito parecidas. E aí a pessoa não pode ter um diagnóstico errado. Por isso que o diagnóstico é muito difícil a busca dele, porque tem que ter todo um estudo com a vida da pessoa, como a pessoa é, como ela se comporta, os prejuízos que a pessoa tem com as suas interações sociais dentro da sociedade. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas como foi comigo, né? Eu já era formada, professora, e eu já fiz um vídeo, até vou colocar aqui no card um vídeo bem antigo sobre o meu diagnóstico, logo que eu consegui meu diagnóstico. Eu fui procurar, né, pesquisar sobre o autismo porque eu desconfiei que meu aluno tivesse autismo. Ele se desorganizava muito quando eu trocava a rotina da sala de aula. Por exemplo, a gente estava brincando dentro da sala de aula, fazendo uma brincadeira livre, e de repente a gente ia para o pátio. E ele ficava muito nervoso, ele derrubava as mesinhas, as cadeiras. E aí eu não conhecia o autismo. O que eu fui fazer? Eu fui pesquisar para poder ajudar o meu aluno. Pesquisando sobre autismo, eu vi um vídeo que dizia assim, autismo em adultos. E eu fiquei bem surpresa ao ver aquele título, pois eu nem imaginava que existiam autistas adultos. Então eu fui olhar e o doutor falava de algumas características e eu me enquadrava em todas elas. Então eu mostrei esse vídeo para minha filha, perguntei o que ela achava e ela disse que sim, que realmente eu me enquadrava dentro das características. Mostrei para meu marido, ele também concordou. Foi aí que eu fui procurar um profissional. Depois que eu vi que eu me enquadrava dentro das características do autismo, conversei com os meus familiares e eles também concordaram, porque eu conversei com eles sim, para eu não achar que era coisa da minha cabeça. E eles concordaram. Foi aí que eu fui procurar um profissional. Indo diretamente num psiquiatra, ele nem me deu atenção, porque ele disse que eu já era adulta, casada e que eu me questionava muito, eu não poderia ser autista. Ele só queria me dar remédio. Eu estava tomando muitos remédios para depressão, 4 remédios por dia na época, né? Já tomei até mais. E ele não se interessou menos de me dizer assim, ó, tá, Isabel, vamos investigar, ver se tu é. Né? Só de conversar um pouquinho com a pessoa não tem como saber. Existe um processo todo para o diagnóstico. Tem que ser mais de um profissional para eles depois chegarem a uma conclusão, a um acordo, se realmente a pessoa tem o autismo ou não. Mas eu não vi interesse da parte dele. Foi então
que eu procurei uma psicóloga e pedi para ela, né, investigar, que eu estava desconfiada. E há anos eu vinha sendo tratada por depressão, mas eu não via resultado nem melhora na minha condição. Eu me sentia, às vezes, desconfortável em certas situações e me sobrecarregava sensorialmente. E isso fazia eu ficar de cama, fazia eu entrar no processo depressivo. Antes eu não conhecia o autismo, eu entrava muito mais seguida nesse processo. Hoje, conhecendo o autismo e aprendendo a me cuidar, diminuiu muito esse processo. E raramente eu entro, né, nessa condição de desgaste total, assim, de energia. E aí, durante quase um ano, eu fui sendo tratada por essa psicóloga e ela foi investigando, foi fazendo testes e conversou também com a minha filha, perguntou muitas coisas para minha filha, como eu era em casa, como eu me comportava, se eu gostava de sair, vários assuntos ela perguntou. E depois disso, eu peguei o laudo dela e levei para uma neuro. A neuro fez também uma bateria de exames para ver se eu não tinha alguma outra comorbidade. E foi aí que a neuro me deu o diagnóstico. E com essa neuro eu venho sido tratada todos esses anos. Porque eu já tô com 45 anos, eu desconfiei que eu tinha autismo com 40 anos e consegui meu diagnóstico com 41. Nesse meio tempo eu venho também pesquisando, né, conhecendo mais o autismo para aprender a me cuidar. E eu também faço trabalhos voluntários com a Associação dos Autistas, a Paz e Amor de Cachoeirinha. Para quem não conhece e quiser apoiar, eu vou deixar o link dela aqui embaixo do site, para que vocês conheçam esse trabalho também. Mas voltando ao assunto, né, do diagnóstico. Eu procurei a psicóloga, né, fez todo o processo de investigação e aí eu levei o laudo dela para a neuro. A neuro também fez um monte de exame em mim para descartar outras comorbidades e aí depois sim ela me deu o diagnóstico. E depois, né, de tempo que ela vem me tratando, ela me deu o diagnóstico de TDAH, que eu nem desconfiava que eu tinha. Então, se você quer buscar o seu diagnóstico, eu aconselho, vá primeiro a um psicólogo, uma psicóloga que seja especializada em autismo. Dentro de uma terapia de psicologia, é onde ela vai conversar com você e ela vai poder descobrir detalhes da sua vida que no dia a dia às vezes você não mostra. Porque, tipo assim, a mulher, a menina, ela tem uma habilidade de imitar comportamentos. Por exemplo, isso aconteceu muito comigo e acontece. Eu sou muito de observar as situações. Eu não gosto de chamar atenção, então muitas vezes eu apenas me comporto socialmente porque eu aprendi, para evitar constrangimento, para evitar de eu me desorganizar. Porque realmente, se eu me desorganizo, o negócio fica muito, muito, muito difícil, né? Para mim e para quem tá em volta. Eu não gosto de chegar nesse ponto, então eu me cuido. Eu evito situações, eu procuro até não sair muito, né? Só saio nos compromissos que eu tenho, porque eu tenho compromisso sim, tenho compromissos em relação à espiritualidade, onde eu frequento lugares que tem pessoas, muitas pessoas, faço trabalho terapêutico com essas pessoas e também faço trabalho voluntário dentro da associação. Sem falar que eu sou professora, né? E eu sou, né, diariamente obrigada a lidar com pessoas. Mas é diferente quando o autista ele interage com sempre as mesmas pessoas, aquilo se torna uma coisa da rotina. É diferente quando ele tem que experienciar situações novas, né? Ir num lugar que ele nunca foi, com muitas pessoas. Isso, né, acontece comigo. Lembrando, gente, que nem todos os autistas são iguais. O espectro de uma ponta a outra, do nível 1 ao nível 3, é muito grande e não existe autistas iguais, mesmo dentro do nível 1. Eu conheço outras pessoas de nível 1 que são diferentes de mim, têm comportamento diferente e atitudes diferentes. Buscar o diagnóstico é muito importante, sim. Por quê? Porque tu é importante. Eu sei que a sociedade ensina que tu não é importante, só tem que servir a sociedade, mas não, tu é importante. E se tu desconfia que tem autismo ou qualquer outra comorbidade, busque um profissional. Eu sei que é difícil pelo SUS, mas não desista, vai, insista. Não se contente com às vezes, a primeira opinião
do primeiro médico, que às vezes nem tem entendimento do autismo. Vai em outro, vai em mais de um. Então é necessário sim tu conseguir teu diagnóstico. Por quê? Porque depois que tu consegue teu diagnóstico, tu tem mais qualidade de vida, porque tu vai conhecer a pessoa que tu é. Hoje eu me vejo uma pessoa diferente de que eu me via há 20 anos atrás. Porque eu posso olhar para mim e saber que essa situação não é boa para mim e poder sair dela, poder evitar certas situações. E também quem está ao meu redor hoje sabe, quando tem barulho demais, pode, não, peraí, tá demais para ti, né? Vamos diminuir o barulho. Coisas que quando eu não tinha o diagnóstico, ninguém entendia. Que os barulhos me irritavam, que os cheiros me irritavam, que às vezes uma roupa me incomodava. Por exemplo, às vezes eu deito e eu levo tempão na cama, me virando, me mexendo, porque às vezes a costura da roupa me incomoda. Às vezes é uma costura aqui embaixo, daí eu me deito, me machuca, aí eu vou me virando, ajeito a roupa, mesmo que eu sempre deito, procuro deitar com roupas macias, mesmo assim. Então leva um tempão para conseguir organizar o meu corpo para poder dormir. Então são detalhes que no dia a dia ninguém sabe de mim. Somente uma psicóloga conversando comigo vai pegar esses detalhes. Por isso o meu conselho é: busque um psicólogo, tenha terapias e fale para ele, para ela que você quer investigar. Depois disso, ela vai te ajudar, ela pode falar com um médico, ela pode falar com um neuro, com um psiquiatra, para poder chegar a um diagnóstico. Gente, sem falar que depois que tu descobre o autismo, as terapias complementares são muito importantes para o autista ter mais qualidade de vida, para o autista não cair de cama frequentemente, não se desorganizar frequentemente, não ter essa perda de energia desnecessária. Já compartilha esse vídeo, deixa o teu like, comente, porque quando tu faz isso, tu me ajuda a dizer para o YouTube que o meu vídeo é relevante, e aí o YouTube oferece esse vídeo para mais pessoas, e isso ajuda o meu canal a crescer. Vamos juntos na conscientização do autismo, falar para as pessoas o que é o autismo, para que se torne uma coisa também normal na sociedade, né? Porque hoje a gente tem o rótulo de atípicos. Por quê? Porque a gente não é um neurotípico, né? Os nossos comportamentos são diferenciados do que se espera do normal. Então, eu preciso da tua ajuda, do teu apoio. Compartilha, comenta, curte, para que essa conscientização do autismo possa se ampliar. Um grande beijo. Se tiver alguma dica de vídeo, deixa aí nos comentários para que eu possa fazer um vídeo nesse tema. E eu agradeço. Beijão!